A radiografia do serviço pretende dar a conhecer serviços hospitalares onde a inovação é peça-chave, onde se conta na primeira pessoa o que de melhor se faz em várias áreas da saúde nos hospitais portugueses. No Hospital Polivalente, através da união do Serviço de Pneumologia com a Alergologia, foi criado um serviço multidisciplinar para a unidade de asma grave. Agora que se inicia uma nova era no tratamento desta doença, com a possibilidade de se alcançar a remissão clínica nunca antes pensada, aposta-se numa medicina personalizada e de precisão devido ao advento das terapêuticas biológicas. O que lhe vamos contar implica sonho, luta, investigação e, sobretudo, muito trabalho. Em Portugal estão entre os pioneiros a agregar dois serviços que se unem em prol do benefício do doente, tendo em conta o quadro de sintomas nefastos da asma grave. Aqui, o importante é mudar vidas. Esta é a sua história. Sintomas. O cansaço, a dificuldade em respirar. Há doentes que nos referem com alguma frequência que o facto de estarem agora a fazer esta terapêutica mudou por completo a vida deles. Portanto, há doentes que conseguem já brincar com os filhos, conseguem fazer algumas atividades de vida que não conseguiam antes de fazer esta terapêutica biológica. Em termos de qualidade de vida, veio realmente ser uma mais-valia para estes doentes. E eles manifestam diariamente e agradecem o facto de realmente haver um local agora mais específico onde fazem estas terapêuticas e gostam das condições que foram criadas para eles, de conforto e segurança. Uma mudança de vida possibilitada pela terapêutica biológica que chega a emocionar quem dela tanto precisa. Tivemos o caso de uma mãe jovem que se emocionou e agradeceu imenso à equipa o facto de conseguir já ir à rua brincar com a pequenota, que tem 3 anitos, que era uma atividade que ela não conseguia fazer com a filha. Portanto, era o marido que ia, que brincava, e ela não interagia com a criança porque ficava de tal maneira cansada que não conseguia. Portanto, e agora com esta medicação, diz ela que finalmente consegue brincar com a filha. É por mais histórias como esta que tudo aqui se faz, na investigação e no dia-a-dia no hospital. Histórias em que a evolução acontece num tempo que se adivinha de conquistas alicerçadas em muita dedicação, trabalho diário e sonho. Bem, esta unidade nasce da necessidade de darmos uma melhor resposta aos doentes, nasce também de um sonho de trabalhar em conjunto, e nós sabemos que o doente não está compartimentado, o doente é um todo, e alguns doentes com patologias um bocadinho mais graves, mais complexas, como sendo a asma, aqueles doentes que têm uma asma mais grave, têm uma patologia complexa e precisam de uma abordagem não só por uma especialidade, mas também por outras. A imunoalergologia e a pneumologia são especialidades de fronteira aqui para esta patologia, que abarca não só a parte respiratória, como depois toda a parte imunológica. E então este trabalhar em conjunto vai permitir ao doente ser melhor atendido. E os benefícios são notórios. Os doentes têm um melhor controle, têm uma melhor acessibilidade, isso vai diminuir idas à urgência, vai diminuir perda de controle, vai diminuir necessidade de medicação mais pesada, como por exemplo os corticoides, que têm muitos efeitos secundários. E portanto nós queremos com isso tudo, os doentes ficam obviamente mais satisfeitos porque retomam muitas das suas atividades diárias, têm menos faltas, menos medicação. Por outro lado, a poupança de custos ao Estado é muito relevante. Isso vai diminuir muitos custos, porque a asma grave é uma patologia que tem muitos custos diretos, com a necessidade de medicação, mas tem um iceberg de custos indiretos, que é com tudo o que o doente, e muitas vezes falamos de doentes jovens, doentes quer em idade escolar, quer em idade laboral, que perdem dias de trabalho, que perdem dias de trabalho efetivo, ou seja, às vezes não faltam, mas o rendimento não é o mesmo.
e depois todos os custos com as idas à urgência, com internamentos, número de internamentos, tudo isso são custos indiretos associados à patologia, muitas vezes não contabilizados. O facto de diminuirmos tudo isso vai custar não só diretamente menos ao doente, mas a todos nós como Estado e como contribuintes para o Estado. A professora Cristina Bárbara, diretora da Unidade de Pneumologia, fala do advento da terapêutica biológica, da coordenação bicéfala e do serviço ser um exemplo para internos de todo o mundo que o visitam. Nos últimos anos, com o advento de inúmeras terapêuticas novas, de inovação, nós estamos a conseguir praticamente controlar todos os doentes asmáticos, os chamados doentes com asma grave, que têm critérios de asma grave. Então, qual é que é a mais-valia desta unidade que nós constituímos, juntamente com o Serviço de Imunoalergologia, que é a unidade multidisciplinar de asma grave? Portanto, juntando os saberes de duas especialidades e com uma abordagem multidisciplinar, com o acesso a novos fármacos que temos na nossa instituição e a todo um conjunto de especialidades que estão à nossa volta e que nos permitem seguir melhor os nossos doentes, portanto, nós atingimos, digamos que, a solução ideal para seguir em conjunto com uma direção que nós podemos chamar bicéfala, portanto, tem uma coordenação da pneumologia, que sou eu, e uma coordenação do Serviço de Imunoalergologia. Portanto, isto é uma grande mais-valia para o doente, para os profissionais, porque também se sentem gratificados ao ver as melhorias nos doentes a quem prestam serviço, para as famílias dos doentes. E, sobretudo, nós somos uma escola também, estamos ligados a uma universidade, temos os alunos, temos formação nesta área, conseguimos seguir bem os doentes, dar formação a outras instituições, vêm internos não só nacionais, mas até mesmo internacionais, portanto, ver como funciona o nosso serviço. Elsa Pedro, médica e diretora do Serviço de Imunoalergologia, explica como nasceu a ideia de agregar os dois serviços, enfatizando a transformação de duas consultas numa só de âmbito multidisciplinar e descreve a inspiração que foram buscar lá fora. A boa convivência com o Serviço de Pneumologia, quer comigo, com a professora Cristina Bárbara, quer a doutora Ana Mendes, com o doutor Carlos Lopes, facilitou com que nós que tínhamos duas consultas distintas, havia uma consulta de asma grave na imunoalergologia e uma consulta de asma grave na pneumologia, percebemos que se criarmos aqui uma consulta multidisciplinar, damos uma melhor resposta ao doente e crescemos todos e os cuidados são melhorados. Então, pegámos um bocado no exemplo do que já existe noutros países, nomeadamente em Espanha, que existem muitas unidades multidisciplinares de asma grave, quer em serviços de pneumologia, quer de imunoalergologia. Fizemos algumas visitas, médicos nossos fizeram algumas visitas a essas unidades, percebemos como é que é o funcionamento, a abordagem, o papel do médico e o papel fundamental também do enfermeiro no tratamento, no ensino e no seguimento destes doentes, e fomos ambiciosos, começámos a pensar que podíamos fazer isto, que éramos capazes de fazer isto. Toda a investigação, dedicação e organização em que o serviço está alicerçado faz com que a nova era da asma grave seja o agora, alcançando-se a remissão clínica para doentes que outrora não tinham sequer qualidade de vida e que atualmente podem literalmente respirar de alívio. Nós temos agora um conceito novo na asma grave, que é, com estas novas terapêuticas, as chamadas terapêuticas biológicas, conseguimos mudar totalmente a vida do doente. E, portanto, depois de um processo complexo de escolha do biológico adequado, nós neste momento trabalhamos com 6 biológicos que temos que personalizar para aquele doente com aquelas características, o que implica também caracterizar muito bem a doença em cada doente, então adequar o melhor biológico. E depois temos que avaliar, porque são terapêuticas com custos elevados, se não tiverem a dar resultado, nós teremos que suspender a terapêutica. Nesses doentes,
o objetivo realmente é que o doente fique sem sintomas. Isso é o primeiro, o controle absoluto dos sintomas, ter uma vida normal, não ter limitações físicas. Por outro lado, não ter exacerbações, os chamados crises de asma e, portanto, com estas novas terapêuticas, ambicionar por isso estabilização da função respiratória, ou seja, nós não temos um decréscimo da função respiratória ao longo do tempo, que a creche acontece muito nos doentes com asma grave, e os doentes não terem necessidade de fazer terapêuticas com muitos efeitos adversos, como é o caso da corticoterapia. Isso são os pilares da remissão clínica, é o novo foco da investigação clínica em asma nos 2 últimos anos, e penso que estamos ainda a definir quais são os objetivos. Por outro lado, nós só conseguiremos chegar realmente à remissão clínica se conseguimos administrar estas terapêuticas atempadamente aos doentes. Imagina um doente já com uma doença muito evoluída, nós não conseguimos reverter. Portanto, os objetivos de remissão são também encontrados e partilhados com o doente. Nós aqui temos muito essa filosofia de decisões partilhadas com o doente. Temos que trabalhar em equipa com o doente. O doente é parte integrante do plano terapêutico e, portanto, se nós não conseguimos chegar atempadamente ao doente, os ganhos conseguidos não vão ser tão grandes. Portanto, daqui temos uma acessibilidade, temos protocolos de referenciação atempados e não perdemos muito tempo. Nós queremos suavizar o mais possível este circuito do doente, esta jornada do doente. Desde que ele é sinalizado, é a nossa preocupação que ele não perca muito tempo nesta burocracia, que tenha uma investigação atempada, e lutamos por isso todos os dias. Muitas vezes os meios não são os ideais, mas eu acho que juntos conseguiremos fazer a diferença, nomeadamente também com as associações de doentes. Eu acho que é um componente muito importante que ainda temos pouco nesta área em Portugal, das doenças respiratórias, e nós próprios fomentamos a criação de uma associação de doentes que queremos expandir para o país todo, para lutarem pelos direitos e uma maior acessibilidade a estas terapêuticas que podem fazer mesmo a remissão clínica. E a remissão clínica não é mais do que não ter a doença, manifestações da doença. Além dos pilares estabelecidos, da importância da criação de uma associação de doentes e do objetivo da remissão clínica, há também a estratégia de modificação da doença. Mas como é que tudo acontece?